A zona do euro deve sair da recessão no terceiro trimestre deste ano. A previsão otimista foi feita num relatório divulgado hoje pela Comissão Europeia. O documento afirma que o pior da crise já passou, mas alerta que a recuperação ainda não está consolidada. Bom, enquanto isso, o mercado de trabalho e a produtividade da indústria continuam em baixa na zona do euro. E para falar sobre o primeiro ano da crise financeira mundial, está aqui no estúdio o economista e professor do IBMEC, Marco Aurélio Cabral. Bom, professor, eu vou repetir uma pergunta que a gente não se cansa de fazer aqui no Em Cima da Hora. A rigor, a gente está há um ano fazendo essa pergunta. O pior já passou, realmente? Boa tarde, Leila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, assinantes. Eu acho que não, Leila. Acho que é prematuro nós dizermos que a crise passou e que o susto acabou e foi apenas um pesadelo. Nós, na realidade, temos ainda muita incerteza no ambiente internacional, principalmente nas economias dos países desenvolvidos, né? Ali que há grande dificuldade hoje ainda de sustentação dos níveis de investimento. Então, isso é uma fonte de preocupação. De qualquer maneira, boas notícias já vieram de vários países, inclusive da Europa. Os analistas superestimaram a crise ou as medidas é que foram eficazes? Eu acho que um pouco das duas coisas, mas sem dúvida nenhuma a resposta dos Estados Unidos, do governo norte-americano, dos seus principais parceiros, foi extremamente tempestiva, né? Foi rápida e volumosa. Isso fez com que a gestão do curto prazo da crise fosse relativamente equacionada. No entanto, resta ainda elementos de médio e longo prazo, que dizem, por exemplo, respeito à dificuldade nesses países de diminuir as taxas de desemprego. Bom, o governo brasileiro, o presidente Lula e outros integrantes do primeiro escalão gostam de dizer que o Brasil estava mais bem equipado, aí, inclusive que os Estados Unidos, que países desenvolvidos, para enfrentar a crise. Estávamos mesmo. Uma coisa que chama atenção, me parece, é o PIB agora, que saiu na semana passada, ter sido... O Brasil, quer dizer, está tendo um crescimento e dentro dos BRICS chama atenção só a China, né? Tem um crescimento melhor que o brasileiro, quer dizer, Rússia e Índia não estão bem. E aí? Em parte, o governo brasileiro fez bem o seu dever de casa, sim, na medida em que também deu respostas, né, de curto prazo para a crise, principalmente nas linhas de crédito externas. Mas a realidade é que o Brasil já vinha apresentando uma trajetória de crescimento econômico sustentado desde muitos meses antes da crise. E aí são responsáveis por essa trajetória, principalmente os investimentos em infraestrutura, né, nas grandes obras, os investimentos em construção civil. Nós agora temos o pré-sal pela frente, enfim. Existem inúmeras oportunidades para o capitalismo no Brasil que não se reproduzem da mesma forma em outros lugares. Agora, a indicação de que há um crescimento da produtividade industrial no mês de agosto, como a gente viu pela Fundação Getúlio Vargas, seria um bom sinal, uma vez que ficaria a dúvida se a indústria conseguiria manter o mesmo ritmo do segundo trimestre, como a gente viu, né? É verdade. Então, nós temos aí alguma incerteza ainda relacionada à recuperação industrial, mas ela vem se manifestando. Nós temos construído nossos indicadores lentamente aí desde o pico da crise no final do ano passado, mas de uma maneira geral nós ainda temos que aguardar o desdobramento internacional para percebermos a adequação das nossas estratégias atuais. Grosso modo, o cenário que vem se desenhando para a gente no Brasil, né? A gente já vê o emprego dando sinais de recuperação, a gente pode esperar investimento estrangeiro, eu acho que nos próximos meses, o que pode valorizar o real, o que mais? Eu acho que existem hoje oportunidades também ligadas ao crescimento do mercado interno, né? Então, a indústria automobilística retorna aí as suas vendas para o varejo. Nós temos aí a retomada dos investimentos também em construção civil, fora das grandes cidades do país. Nós temos os grandes empreendimentos de infraestrutura, nós temos o pré-sal, nós temos um conjunto, portanto, de oportunidades que prometem a reconstituição dos níveis de emprego e o que é mais importante, né, é fora dos grandes centros urbanos. Hoje o Brasil apresenta uma perspectiva de crescimento numa dimensão federativa, o que vai ajudar a diminuir as assimetrias regionais. A gente viu aí o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pedindo para que o Congresso aprove a reforma do sistema financeiro. Agora, os maiores bancos acabaram saindo fortalecidos dessa crise, como o Bank of America, e não houve uma regulação do sistema financeiro. Isso não pode ser perigoso? É verdade, Sérgio. Em todo momento de crise, principalmente financeira, há uma corrida pela consolidação, por se tornarem agentes maiores e, portanto, mais robustos para enfrentamento da dificuldade. Na realidade, os Estados Unidos precisariam endereçar de forma muito séria uma discussão que já vem sendo proposta há muitos anos de reconstituição de um sistema financeiro internacional, né? Que vai um pouco além da simples regulação bancária do sistema financeiro norte-americano. Quer dizer, os bancos hoje operam livremente com movimentação de capitais pelo mundo.
Então é muito difícil, dentro de um arcabouço institucional, mesmo norte-americano, nós regularmos e, vamos dizer, disciplinarmos as ações bancárias internacionais. Então seria importante o mundo como um todo sentar-se nesse momento agora para discutir o restabelecimento dos principais elementos de estabilização mundial, entre eles um sistema monetário internacional. Pois é, essa mudança de paradigma, digamos assim, acho que não houve, né? Assim como outras mudanças aí poderiam ser feitas, por exemplo, a questão de uma crise energética numa escala global. A gente tem Copenhague aí mais para o fim do ano, que eu acho que é um momento de reflexão importante. E aqui no Brasil tem uma questão de modelo de desenvolvimento, né? Que eu acho que rupturas aí, discussões profundas que podiam se dar justamente aproveitando a crise como mote, né? É isso. Eu acho que a gente tem hoje um cenário de crescimento para os próximos 5 anos que está dado. Os brasileiros podem contar com isso. A questão que se discute nesse momento é como vai se dar esse crescimento. Então é muito importante que nós aproveitemos essas oportunidades que eu estava falando anteriormente, inclusive o pré-sal, para constituirmos no Brasil uma base de industrialização sustentável, não é verdade? Que nós temos a oportunidade de endereçar os nossos problemas históricos de educação, né? De ocupação das fronteiras brasileiras de uma forma mais justa. Então temos aí muitos deveres de casa até podermos comemorar esse jogo. Tá certo. A gente agradece a participação aqui no estúdio do economista e professor do IBMEC, Marco Aurélio Cabral. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Muito obrigado.